Graças a paz, irmãos. Boa noite. Amém? Glória a Deus. Vamos, então, dar início aqui à doutrina das quartas. E hoje o nosso tema é aos que Deus ama, salvação eterna. Amém? Vamos fazer uma oração e aí logo vamos, então, iniciar esta nossa reunião. Querido Deus, é no nome de Jesus que nós assim te agradecemos por essa rica oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, Pai, estudando a Sua palavra. Precisamos, Deus, da Sua unção, precisamos, Deus, assim, de que o Senhor venha abrir a nossa mente para que possamos, assim, compreender, Pai, a Tua palavra, crescermos em graça e conhecimento de Ti. Pai, assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Queridos, então, dando início aqui, como já havia dito, o nosso tema é aos que Deus ama, salvação eterna. O título ele sugere que de cara que Deus não ama todo mundo, né? Aos que Ele ama. Tá? Isso é um assunto muito interessante e ao longo da minha caminhada em Cristo, logo no início que eu me converti, e isso me trazia assim muitas dúvidas, muitas perguntas, e muitas delas eu só vim obter respostas, né, bem depois. Lembro-me que estava eu numa congregação e havia um jovenzinho assim, muito abençoado, e ele sempre tinha oportunidade para pregar a mensagem, e uma certa vez ele pregou todo empolgado ali no púlpito, ele dizia que Jesus Cristo 100% Deus, Jesus Cristo 100% homem. E eu ouvi aquilo ali muito intrigado, né? O Jesus Cristo 100% Deus, 100% homem. Aí a minha mente começou, né? Ora, quem morreu na cruz? Foi Jesus 100% homem ou foi Jesus 100% Deus? E as dúvidas, elas eram assim imensas. Quando na tentação, né, quem venceu Satanás? Foi o Jesus 100% homem ou o Jesus 100% Deus? Então, a forma como assim nós éramos ensinados, discipulados, dava a impressão de que você, na verdade, falava de duas pessoas, né? E que um era Deus, outro era homem. E eu ficava intrigado com aquilo, né? Eu nunca consegui que me respondessem, que me esclarecessem a contento naquele momento. Porque aí eu ficava imaginando, poxa, mas se foi o 100% Deus que venceu Satanás, como é que eu vou vencer Satanás? Como é que eu vou me salvar? Como é que eu posso me salvar? Né? Se foi o Deus que venceu o próprio Satanás, eu não sou Deus, como é que eu vou vencer tudo isso? Né? Como é que eu vou vencer o pecado? Como é que eu vou vencer toda essa questão dessa força espiritual demoníaca? Né? E pobre de mim, né? Pobre de mim. E vocês, então, estão percebendo que, pelas minhas dúvidas, vocês imaginam o tamanho do meu discipulado. Né? E uma das coisas, assim, que ficou presente e que talvez ainda esteja assim no meio deles até hoje, é que Deus ama todo mundo. Deus ama todo mundo. E Deus ama todo mundo. Deus não faz acepção. Deus é um Deus extremamente bondoso e ele trata todos iguais. E isso é um disparate se você falar que não. Então essas questões, elas para mim foram assim providenciais, porque essas dúvidas, quando assim
eu não tinha as respostas adequadas, eu acabei tendo que buscá-las por outras vias, por outros caminhos, por outros mecanismos. Né? E foi assim, então, que eu tive meu primeiro contato com a doutrina reformada. Né? E esse primeiro contato, ele se deu através de um livro chamado Manual de Doutrina Cristã, de Berkoff. Né? E um belo livro, e virou assim meu livro de cabeceira, né, durante muitos anos. Aí daí eu passei a ler tudo que teologia sistemática de Berkoff, eu comecei a procurar. E a bibliografia que Berkoff mencionava me levava a outros autores. A bibliografia desses autores me levavam a outros, e assim eu fui enveredando por um caminho. Né? Então, quando eu tomei conhecimento da doutrina reformada aqui por conta de Berkoff, eu sentia-me como se assim, estivesse numa mesa de um bom restaurante, comendo aquela melhor comida. Né? Então, entender os objetos e as duas partes da predestinação, eleição e reprovação, então era como assim comer o mais excelente, a mais excelente refeição. Né? E quando então eu tomei contato e que vim compreender a ordem infralapsariana, então eu tinha o melhor prato e a melhor bebida. Né? Então veja que a partir desse contato, aí tudo se esclareceu. A ideia de Cristo, né? A questão da própria doutrina da Trindade, né? A divindade, a nossa divindade, né? De três pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo, da mesma homosia, ou seja, todos da mesma essência, todos são Deus. Aí se toma contato com a economia da Trindade, né? Deus enviou o Filho, depois o Deus Pai enviou o Filho, depois Deus Pai, Deus Filho enviaram o Deus Espírito Santo. As coisas começaram a ficar muito claras. Aí eu comecei a entender melhor e comecei a comer cada vez mais esta comida vorazmente. Né? E o mais interessante de tudo é que tudo começou a fazer sentido para mim. Né? Ser crente agora tinha um outro sentido. Né? Ler a Bíblia, poxa, agora era assim, era extremamente confortável, né? Entender. Amei Jacó, odiei Esaú. Ora, Deus odeia, sim, ele tem um ódio santo, Deus é santo. Então, tudo dele é santo. Né? A sua justiça é santa. Tudo em Deus é santo. Seu amor é santo. Né? Então, essas coisas foram me libertando e me dando uma base para ir compreendendo cada vez mais as outras coisas. Então veja que agora sim o Evangelho, para mim, era de fato o Evangelho da esperança. Né? Havia uma esperança, havia uma motivação de ser crente, né? Havia uma motivação da questão da santificação, cada vez mais você se afastar das coisas que, obviamente, distorce e desagrada a Deus, tudo começou a fazer sentido na minha vida. Tá? Então, obviamente que isso me trouxe um bom problema. Né? Por que um bom problema? Porque eu percebi que aquela comida que me serviam, aquela mesa que me convidaram para sentar, ela já não mais me satisfazia. Né? Não tinha mais paladar para aquele tipo de comida. Isso trouxe sim um problema maior depois. Qual foi o problema maior? O problema maior é que eu não conhecia bons restaurantes que servissem daquela comida.
Tá? Então, como fazer? Se eu não conheço bons restaurantes que podem servir aquela comida, então só me restava aprender a cozinhar e, portanto, eu mesmo preparar a minha refeição. E foi assim que eu fiz. Então eu comprei vários livros de receita, digamos assim, entre aspas, né? E fui preparar minha cozinha, fui para a cozinha preparar minha própria refeição, meus próprios pratos. E cada vez mais essa comida ficava saborosa, né? Então, o que você faz quando você começa a perceber que tem algo de bom? Você quer compartilhar. Então eu queria compartilhar aquela mesa, eu queria compartilhar aquela refeição com outras pessoas. Né? Mas eu percebi que muitos eles não tinham a menor intenção de abandonar o feijão com arroz, né? E experimentar uma comida nova, uma comida boa, prazível. Né? Até que o tempo ele foi avançando e eu tive então uma oportunidade fantástica. Né? Fui parar numa comunidade e ali eu convidei para esta mesa, né, as pessoas muito simples daquela comunidade. E pasmem, né, a avidez com que eles comiam, né, e eles então tinham assim uma fome muito grande. E aquilo começou a reforçar dentro de mim que, de fato, esse era o caminho. Né? A forma de evangelizar mudou, começamos a montar estratégias de evangelização que não se configurava meramente em ficar Jesus te ama, e dando folhetinho para as pessoas. Montamos estratégias altamente, eu diria assim, inovadoras do ponto de vista de fazer com que o pecador sente e ouça, né, a palavra de Deus. E foi um resultado assim extraordinário. Né? Então veja que, inicialmente, me surpreendeu o apetite deles. Né? Aquela comida, logo então eu descobrira que ela não era exclusiva para paladares da elite, né? Mas fazia muito bem as pessoas de camadas mais simples da nossa sociedade. Então, diante dessa descoberta, por que não popularizar esse prato? Por que não oferecer esse prato que é rico em vitaminas? Né? Vitaminas tão boas que as pessoas nunca mais morrem. Aqueles que comem nunca mais têm fome. Aqueles que bebem esta bebida nunca mais têm sede. Então, por que esconder? Por que não popularizar esse prato? Né? Então, lembrei-me da parábola do banquete, Lucas 14, né? E que então ali um certo homem que ele estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. E muitas delas, né, começaram a apresentar desculpas e tal para não comparecer ao banquete. E isso irou, obviamente, né, o dono da casa que assim havia preparado melhor para aqueles convidados e eles fizeram pouco caso. Né? Então ele se irou, obviamente, e ordenou então ao seu servo que fosse, né, rapidamente pelas ruas, pelos becos, pelas favelas, digamos assim, né? E olha, traga os pobres, os aleijados, né? Os cegos, mancos, né? Tragam todos. E aí você lê Lucas 14, 16 a 24, mas eu não vou ler todo, só o início que diz: então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos valados e obrigue-os a entrar. Olha, obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Não? Então, essa parábola do banquete, ela é extremamente interessante você entender
E desde que eu entendi, então, desde então, recebendo, obviamente, essa ordem do meu Senhor, porque eu me senti na posição daquele servo, e ao receber, então, essa ordem do meu Senhor, eu tenho convidado muitas pessoas para esse banquete. Né? Mas, óbvio que a mesma dificuldade que se apresentou inicialmente aqui, conforme relatado por Lucas, né, a gente tem encontrado. Né? E muitos que recebem esse tipo de convite, eles não se acham dignos de sentar a esta mesa. Né? Eles acham que é uma mesa altamente intelectualizada, é uma mesa diferente, então eles não se sentem dignos. Então muitos até vêm, fazem a primeira refeição, depois não querem mais. Então, mas, de qualquer maneira, há muitos que vêm, gostam da comida, mas percebem que precisa abandonar seus bichinhos iníquos, né? E vestir uma nova veste. E então, aí fica difícil, né? Rasgar todo o seu passado de iniquidade, botar uma nova veste. Aí eles acabam preferindo continuar no seu feijãozinho com arroz e vão vivendo a vida. Né? Outros, eles têm medo de experimentar algo novo, né? Que os façam também ter que abandonar suas vidas de conformidade com a própria velha criatura, né? Seus velhos hábitos. Não há como ficar diante do rei, diante do Senhor, entrando na sua sala e sentar no seu banquete sem que fiquemos nus. Tá? Somos desnudados e temos que procurar vestes novas. Isso tem sido assim a minha experiência, eu tenho visto que muitos não conseguem, não estão preparados para isso. Eles preferem continuar com as suas velhas roupas, com as suas velhas manias, né, com as suas, os seus velhos pratos, né, com a sua gastronomia já cauterizada na sua mente, no seu paladar. Não? Então, querido, o fato é que a gente observa que muitas dessas pessoas, né, elas já montaram o cavalo do Evangelho da Vã Esperança. Né? Pastor, o que é o Evangelho, o cavalo do Evangelho da Vã Esperança? O salmista ele nos diz que cavalo do Evangelho da Vã Esperança é esta. É o Salmo 33, 17. Ele, na sua parte inicial, ele diz que o cavalo é vã esperança para a vitória. Não pode livrar ninguém pela sua grande força. Então, tem muitas pessoas que elas acham, né, como eu me perguntava, e aqui relatei no início, que, ora, mas se foi o Deus que venceu o próprio Satanás, como é que eu vou vencer? Né? Eu não tenho condições de vencer. Né? Eu estava certo na minha resposta, porém eu não sabia como entendê-la. Né? E de fato nenhum de nós é capaz de se salvar. Né? A salvação vem do Senhor. Então veja que essas pessoas elas continuam ainda acreditando na força do cavalo. A força. Eles acham que eles vão se salvar. Eles acreditam que eles, obrando, né, fazendo obras, eles acreditam que na força da sua caminhada, na força do seu querer, pela sua própria força de vontade, ou seja, na força do seu cavalo, eles acham que podem, assim, fazer melhor que o Evangelho da Graça. Né? Então, na verdade, o Evangelho da Graça é a força do cavalo. Né? Não combina, né? São coisas completamente opostas. Então, veja que, por isso, então, eles negam o grande banquete do Senhor. Eles têm negado esse grande banquete porque foram aprisionados em uma mesa desarrumada que, na verdade, possibilita todo e qualquer tipo de mistura sem exigências de novas vestes. Então, eu prefiro viver aqui. Isso é Deus para mim, isso é Evangelho, isso é verdade bíblica. Tá?
Então, como o provérbio português diz, né, é uma mesa onde se come sardinha, mas se arrota pescada. Né? Isso significa, portanto, que essas pessoas, quando elas se deparam com a verdade, quando elas se deparam com a liberdade, na verdade, que temos em Cristo, eles ficam horrorizados. Né? Eles ainda não foram libertos, né? Não foram livres para voar, e, portanto, até o mais alto céu e reconciliar-se com o seu Criador. Então veja que eles não conhecem a liberdade, né, tão preciosa, né, que o Fernão Capelo Gaivota fez da razão de viver. Ah, quem é Fernão Capelo Gaivota? Fernão Capelo Gaivota é um personagem de um romance lá dos anos 1970, Richard Bach. Né? Ele então publicou um romance uma gaivota que queria voar, uma gaivota que queria conhecer o mundo e a vida, e esse livro marcou muito assim a minha adolescência, né? Quando li. E Fernão Capelo Gaivota acreditava que voar vai além da necessidade de buscar alimento, né? Ficar voando para procurar alimento, né? Ou lutar para uma melhor posição no bando, né? Uma posição hierárquica no bando. Então a vida daquelas gaivotas era voar para procurar alimento ou conquistar uma melhor posição hierárquica no bando. Né? Então, Fernão Capelo Gaivota entendi que não é isso que eu quero. Né? Para ele, na verdade, voar, essa dádiva que ele assim tinha, era evoluir ainda mais. Né? Então, ele não queria voar para viver, mas sim viver para voar. Esse era o lema de Fernão Capelo Gaivota. E às vezes nós precisamos fazer como essa gaivota. Às vezes nós precisamos buscar coisas mais altas. Né? A própria Bíblia nos aconselha que nós devemos andar olhando para o alto, de onde vem a nossa salvação, né? De onde vem o nosso socorro. Então, Fernão Capelo Gaivota, ele mostrou que não é necessário buscar um padrão para ser aceito, né? Tampouco se prender a um bando. E tudo que eu vi ao longo dessa caminhada, nesses ministérios, é que as pessoas, na verdade, tudo que elas queriam era buscar um padrão. O pastor ditava ali um padrão e eles queriam fazer o melhor, repetir o melhor padrão possível, né? Para ser aceito. Né? Ou então, até mesmo para ter uma melhor posição hierárquica dentro daquele bando ali. Mas a gaivota, ou pelo contrário, né, ela transmite uma lição de que para se encontrar a felicidade é preciso abrir mão do óbvio. Tá? Buscar o que realmente importa. E o que realmente importa é a verdade e a liberdade. Tá? E isso você só tem em Cristo Jesus. Então, para ser verdadeiro, a primeira coisa que se precisa fazer é romper com o que é falso. E eu, óbvio que não conseguia encontrar essa liberdade e essa verdade que eu buscava no Evangelho naquela mesa, com aquela comida que me serviam. E eu tive que me preparar os meus próprios pratos. Tá? Então, veja que essa lógica, então, de que para você ser verdadeiro, você precisa romper com tudo que é falso. Tá? Então, a própria Bíblia nos diz, porque tão logo conhecemos a verdade, ela nos liberta. Né? Inclusive dos falsos amigos, né? Ou das amizades por interesse, digamos assim. Tá? João 8,32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Né? E a verdade é a sua palavra. Tá?
Então, é óbvio que, na medida em que eu comecei a voar como Fernão Capelo Gaivota, os amigos se afastaram. E principalmente quando perceberam que havia uma diferença, né? Olha, ele mudou, ele está diferente. Então, e aí, então você passa a ostentar não mais o título de amigo, mas de pior inimigo. Né? Então, por quê? Isso porque eles odeiam a sua liberdade, né? Eles odeiam a liberdade que você conquistou a partir da verdade que é a palavra de Deus. Tá? Então eles passam a te acusar abertamente. Aonde eles estão, onde eles têm oportunidade, encontrou um velho conhecido, encontrou alguém, eles vão dizer, ih, cuidado que ele agora está pregando heresia. Ele inventou uma nova doutrina. E ele é calvinista, hein? Ele é calvinista. Com muito prazer. Então ele pega uma vez salvo, salvo para sempre, né? E sabe qual é a minha tristeza? A minha tristeza não é porque eles não são mais meus amigos, porque de fato eles nunca foram meus amigos. Tá? Mas a minha tristeza é descobrir que isso é tudo que eles sabem sobre a sã doutrina de Deus. Que é calvinista, que, é heresia, uma vez salvo, salvo para sempre, a eleição, a predestinação. Então, olha que loucura. Essa é a minha maior tristeza, porque a gente acaba descobrindo que é só isso que eles sabem da sã doutrina de Deus. Tá? Então veja que as dificuldades, elas não param por aí. Né? Quando você se coloca naquela posição do servo, e que você vai às ruas, aos valados, em busca dos pobres, dos aleijados, dos desnudos, dos desamparados, você tem uma série de outros problemas. As dificuldades não são apenas essas que eu relatei inicialmente. Tá? Porque veja que quando você para e pensa, e você observa que no Brasil há mais de 40 milhões de analfabetos bíblicos, você se pergunta o que tem feito esses que são privilegiados, que foram educados na sã doutrina. O que essa gente faz? O que eles estão fazendo? Por que essa desigualdade tão grande, né, espiritual no Brasil? Porque essa dificuldade, mas tão grande, tão grande, tão grande, que há aproximadamente 40 milhões de evangélicos, de crentes, né, que são praticamente analfabetos bíblicos e frequentadores assíduos de igrejas. Onde estão esses que são os privilegiados, né, que foram de fato discipulados, ensinam, discipulam hoje pela sã doutrina, educados pela sã doutrina e agora são educadores da sã doutrina? Onde essa gente anda? O que essa gente faz? Então, a triste realidade ela nos mostra que eles estão nos lugares mais confortáveis deste país. Os lugares mais confortáveis, os lugares de maior status nesse país. Eles estão, na verdade, encastelados nas universidades, né? Nos grandes institutos, né? Nos locais de pesquisa, são aliados da burguesia nacional, né? E se orgulham de intercâmbios constantes, né, com teólogos dos grandes centros. E alguns deles, inclusive, apologistas do imperialismo. Então, eles estão nas academias, eles estão nos institutos, né, em seus templos confortáveis, né, que, na verdade, são espalhados nas grandes metrópoles, porque eles odeiam a periferia, né,
eles odeiam as comunidades. Então, ele tem pavor do povo barulhento e mal educado do pentecostalismo brasileiro, que na verdade representa a quase totalidade dos evangélicos no país. Então, é por isso que você olha e vê que o problema não é só aqui. Tem um problema maior ainda de estrutura que, enquanto essas pessoas, de fato, também não se converterem e entenderem o propósito de Deus, nós vamos viver com esse abismo, né, colossal. E aí, talvez eu esteja exagerando. Então, para não dizer que eu estou exagerando, eu te pergunto, você conhece alguns desses templos em que ali está a elite, né, da doutrina reformada, os discipuladores, os teólogos? Conhece algum templo desse local de comunidade? Tem algum deles? Você conhece alguns? Eu particularmente não conheço nenhum. Você conhece algum dessas pessoas, da elite, né, digamos assim, da sã doutrina, que eles pastoreiam igrejas em comunidades? Você conhece algum? Eu não conheço nenhum. Então, talvez o problema seja meu, por isso eu estou te fazendo essa pergunta. Quem sabe você não me ajude até a mudar a visão que eu tenho dessa situação, tá? E você conhece algum programa evangelístico, né? É um programa de evangelismo e discipulado que visa, por exemplo, alcançar essa camada da população desassistida pela palavra de Deus? Você conhece? Não, eu conheço muitos instrumentos que eles usam, mas que servem para eles mesmos. Eles se fecham naquele nicho, se encastelam numa redoma, né, da intelectualidade da sã doutrina e discutem pelo prazer de discutir. Conversam pelo prazer de conversar. Apenas isso. Tá? Então são soberbos, né? São discriminadores, são presunçosos. Tá? E não tem compromisso com Cristo sobre esse aspecto. Eu estou sendo sincero. Não tem compromisso com Cristo. Né? Muito menos com os seus pequeninos. Vá à rua, vá às vielas, aos becos, e tragam todos os que você encontrar, os sujos, né? Os velhos, os novos, os aleijados, os pobres, os cegos, põe na minha mesa. Você tem visto eles fazerem isso? Não tenho visto, não tenho visto. O instrumento que eles usam não alcança essa ordem daquele Senhor que preparou um grande banquete. Tá? Na verdade, eu os vejo como a igreja de Éfeso, né, ao receber a carta de Apocalipse. Tá? Eles privilegiam muita intelectualidade humana. Isso, por sua vez, é que tem condenado assim no limbo espiritual uma camada expressiva de crentes e evangélicos no Brasil. Não? Agrava essa situação o fato de que eles já são desassistidos socialmente. Tá? Então, não é à toa, portanto, que essa camada desassistida, essa expressiva camada de evangélicos que são desassistidos socialmente, não é à toa que eles vão buscar, então, na espiritualidade, um Deus humano, né, compassivo, um Deus que os ama, porque os teólogos não os amam. Ó. Mas Deus não. Então eles vão buscar um Deus que os ama, um Deus compadecido de suas dores e misérias, né, e das suas tragédias e, obviamente, suas necessidades materiais. Então, quando eles leem Mateus 6,33, eles vão ler assim: buscai o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, eles mudam a palavra no sentido de aproximá-la das suas necessidades.
Eles têm necessidade de comida, eles têm necessidade de carinho, de amor, de atenção, eles têm necessidade de respeito, eles têm necessidade de justiça, eles têm necessidade de emprego, eles têm necessidade de saúde, de tratamento de saúde digna, eles têm necessidade de serem chamados de cidadãos dignamente. Então eles têm tanta necessidade neste mundo que eles transformam o Deus dos céus num Deus meramente, simplesmente humano. Um Deus que seja capaz de atender às suas necessidades prementes na terra. Tá? Então, querido, é uma situação muito difícil, né? Difícil, porque, embora a doutrina reformada ela seja um sistema excelente que prega todo o desígnio de Deus, mas ela não tem penetração nas camadas mais populares dos crentes, por essas razões que a gente acabou de colocar aqui. E aí, então, mais uma pergunta. Como romper com essas barreiras espirituais? Né? Como é que a gente pode mudar, romper com esses Brasis espirituais de todo tipo, né? E forjar um único Brasil, né? Na graça salvadora do Senhor? Como é que nós podemos fazer isso? Eu acho que é como Lucas 14, indo às ruas, levando chicotadas, sendo hostilizado, como nós temos sido. Até por essas pessoas mesmo. Né? Não compreendem as nossas dificuldades, porque eles se sentem detentores e dono da verdade. Então, quando eles olham alguém que não pertence, obviamente, a esse corpo, né, elitista, pô, quem é esse cara? O que ele quer fazer? O que é isso aí? O que ele está dizendo? Tal. Mas eu estou a serviço do meu Deus, eu estou a serviço do meu Senhor, que preparou uma mesa farta, uma mesa suculenta, mas os seus convidados abandonaram. Então ele deu a ordem para que a gente enche essa mesa. A própria parábola diz que o servo voltou e disse: Senhor, já convidei todos eles, mas ainda há lugar na sua mesa. Então eu quero dizer para você, se você se sente nesta posição, que há lugar na mesa do Senhor ainda. Ainda há lugar. E o Senhor diga: traga-os a força. Mas a força aqui é na força da sua palavra. Amém? Então, irmãos, eu, na verdade, confesso que a doutrina da eleição é um ensino difícil para muitos desses crentes. Né? Muito difícil eles compreenderem e aceitar a doutrina da eleição, porque eles foram ensinados que devem ter alguma parte em determinar se são salvos ou não. Lembra como era a minha dúvida? Eu falei: olha, mas como eu vou me salvar? Essa era a minha dúvida. Né? Então, ainda que frequentemente, né, eles vão estar lendo o tempo todo na Bíblia sobre a eleição, sobre a escolha de Deus, né? Então eles são ensinados a reinterpretar, né, essas referências, né, esses textos, de uma forma que então redefina o seu significado. Né? Mas, a despeito da realidade de que a eleição de Deus ela é um ensino difícil para eles, ela é uma verdade escriturística. Ela é uma verdade bíblica ensinada em centenas de suas páginas. E não pode ser ignorada. Tá? Então, primeiro porque a doutrina da eleição, ela nos dá um entendimento correto de Deus com respeito à sua misericórdia, tá? Graça, onipotência e, sobretudo, do seu plano eterno para a nossa salvação.
Então, quando você adquire um entendimento, quando você tem um entendimento correto da eleição, isso é determinante para se entender corretamente as outras doutrinas relacionadas, principalmente do reprovação total, a perseverança dos santos, né? A própria doutrina da predestinação no sentido mais amplo. Tá? Então veja que aqui, quando você se depara então com essa doutrina, né, você conhece e aprende a viver abaixo de um Deus soberano, que tudo pode. Né? Isso porque o ensino das Escrituras sobre a eleição é parte de uma doutrina mais ampla da soberania absoluta de Deus. Tá? Então, querido, não somente nossa eleição para a salvação, mas tudo o que acontece no universo é parte do decreto eterno de Deus. Você começa a entender melhor o mundo que você vive. O mundo em que você vive espiritualmente. E por que as coisas são como são e acontecem como acontecem. Tá? Então, a pré-ordenação, por exemplo, né, é o plano soberano de Deus no qual ele decide tudo. Tá? O que vai acontecer, o que acontecerá no universo. Então, nada acontece por acaso. Deus, ele conhece todas as coisas antes que aconteçam. E isso porque ele as planejou, e então ele as faz acontecer. Ora, isso é simples, isso dá uma mudança de pensamento, de comportamento, de rumo para o cliente que é fantástico. As pessoas que têm sido alcançadas por esta palavra, que antes comiam naquela outra mesa, e que hoje senta nesta nova mesa, que é a verdadeira, que é a legítima, né? Que é a do Pai. E começam a se alimentar, eu diria para você, elas têm assim, uma mudança vertical, tremenda. Tá? Então, o apóstolo Paulo, Efésios, no capítulo 1, versículo 12, ele diz que nele, em Cristo, né, eu digo que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, está aqui a revelação para a gente. Né? Então, nós vimos no relato da própria vida de José, que, embora seus irmãos o tenham vendido para ser escravo no Egito, mas Deus usou isso para o bem, para salvar tanto seus irmãos, seu povo, como aos egípcios da fome. Óbvio que aos egípcios, não porque Deus os amava, mas porque fazia parte do seu decreto. Né? Então veja que o próprio José, ele diz aos irmãos, ora, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa. Né? Então, Gênesis 45, 8. Então, repara que tudo está debaixo do controle de Deus. O salmista, ele diz, mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Salmo 115, no verso 3. Tá? Paulo, ele explica aos Efésios como Deus nos predestinou em amor. Então, Paulo diz, Efésios no 1º capítulo, nos versos 4 a 6, ele diz assim, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então, veja, nós fomos eleitos, escolhidos em Cristo como antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Aí eu me deparo com um pôster de um crente, que ele põe assim, a igreja não é lugar de santo, a igreja é lugar de pecador. Aí, misericórdia. Misericórdia, misericórdia.
A igreja não é lugar de santo. Ninguém disse para ele até agora, e eu vi a foto do rapaz, não me parece que é um jovem, é alguém que já deve ter uma idade mediana. E de, portanto, provavelmente, ou se converteu agora, talvez, ele esteja como eu lá naquele início, mas isso ele já é crente há muito tempo. E até hoje, ele não sabe que a igreja é uma assembleia de santos. E só os santos é que são os amados do Senhor. Então ele não sabe. Ele não sabe o que é santificação. Então veja, a deficiência é terrível. E aí nós estamos olhando aqui, olha, na verdade, nós fomos predestinados para sermos santos antes mesmo de nascermos. Antes da nossa existência. Está aqui, ó. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. A palavra de Deus é bem clara. A Bíblia é altamente esclarecedora. Então, da mesma forma, Paulo fala Romanos dos mistérios de Deus, mistério que Deus fez por nós em Cristo. Olha, Romanos 8, 29 e 30. Olha o que Deus fez por nós em Cristo. Porquanto aos que de antemão conheceu, preste atenção no termo conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Então nós temos aqui a obra de Deus em nossas vidas, do princípio ao fim. Ou seja, antes de existirmos neste mundo, antes dele criar este mundo, ele já havia nos amado. Por quê? Porque o termo conhecer significa exatamente amar. Então Deus nos amou antes de nascermos, Deus nos amou antes de pecarmos, Deus nos amou antes de nos tornarmos crentes, Deus nos amou antes de tudo que pudéssemos fazer para o bem ou para o mal. Isso é fantástico. Compreender isso é fantástico. Então repara que o pré-conhecimento aqui, a presciência de Deus sobre nós, significa que ele nos amou de antemão. Tá? Então, na linguagem bíblica, conhecer significa amar. Né? Assim, aqueles a quem Deus ama de antemão, ou seja, aqueles a quem de antemão ele amou, também os predestinou para serem conformes à imagem de Jesus. Então, veja só, Deus nos amou. Há uma multidão de pessoas que Deus amou de antemão, antecipadamente. E essas pessoas que ele amou, ele as predestinou para serem conformadas à imagem de Cristo. Isso é importante demais. E você não pode ficar sem conhecer isso. Você precisa entender isso, tá? Então, sua pré-ordenação, ou seja, a pré-ordenação dos crentes, né, ela é baseada no seu amor eterno. Entende isso? Então, elas, na verdade, nos garantem que Deus ama todos os que ele predestinou para a salvação. E nós somos exatamente, então, salvos pelo grande amor com que ele nos amou. Né? Então veja que não é isso que a maioria dos nossos crentes sabe. Eles sabem que Deus ama todo mundo.
Deus ama todo mundo, mas Deus não ama todo mundo. A Bíblia é claríssima em nos mostrar que Deus ama apenas os eleitos. Os que ele ama, ele os elegeu para serem conformados à imagem de Cristo. Tá? Então, Romanos 9,13, ele diz como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então, mas como Deus faz isso? Ora, a própria Bíblia diz que assim foi feito, né? A fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse. É o versículo 11, Romanos 9,11. Né? Então veja que lá no Antigo Testamento, Deus amava somente a nação de Israel. Deuteronômio 7:7. Tá? Mas mesmo então, nem todo israelita, pois nem todos os que são de Israel são israelita. Romanos 9:6. Consegue compreender isso? Então, Deus, ele, no Antigo Testamento, nos é dito que ele amava somente a nação de Israel, Deuteronômio 7:7, mas ainda assim, ele não amava todos os israelitas, porque a própria palavra nos diz que nem todos que são de Israel são israelitas. Então, no Novo Testamento, Deus ama pecadores de todas as nações. Veja a diferença. No Novo Testamento, nós sabemos que Deus ama todos os pecadores, ou seja, de todas as nações? Não. Deus ama pecadores de todas as nações. Tá? Por conseguinte, o termo mundo. Tá? Então, repara que Romanos 1, no primeiro versículo do capítulo 5, quando Paulo está fazendo a sua apresentação, ele diz que recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações, para chamar no mundo, tá? Um povo, para a obediência que vem pela fé. Então, consegue entender? Ora, se disséssemos assim, Paulo dizendo assim, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todo mundo um povo para a obediência que vem pela fé. Então, ele ele não está dizendo aqui que ele recebeu graça e apostolado para chamar todos os crentes de todas as nações, todas as pessoas, a humanidade inteira. Não. Para chamar dentre todas as nações, no Brasil aos que são, na Bolívia, na China, no Paraguai e assim sucessivamente. Tá? Então, o que, na verdade, é geralmente negado é que Deus, ele odeia alguns pecadores. Não, Deus não odeia o pecador, Deus odeia o pecado. Tá? Ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Ele ama o pecador eleito. Ele ama o pecador predestinado para ser conformado à imagem de Cristo, os outros não. Né? Então, por exemplo, ele odiou Esaú, né? E ele odeia todos os que praticam a maldade. Salmo 5:5. Ele odeia todos que praticam a maldade. O pecador que Deus ama é o pecador eleito, é o pecador que foi predestinado a ser conformado à imagem de Cristo. Então Cristo, ele veio para salvar somente aqueles a quem Deus ama. E o amou de antemão, aquele que conheceu de antemão, aquele que amou de antemão. Ó. Então, ele não ama aqueles cujos nomes não estão inscritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Apocalipse 17:8. Está bem claro. Deus não ama aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Justamente, ele ama aqueles que foram predestinados desde antes da fundação do mundo, que ele conheceu de antemão. Esse eles amam e por isso ele os predestinou a serem conformados à imagem de Cristo. Tá?
Então, veja que antes, Cristo, na verdade, ele veio para salvar aqueles que o Pai lhe tinha dado. E o Pai lhes deu porque os amavam. Tá? Então, Cristo, ele como havia amado os seus, olha aqui, ó, que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13:1. Não a todos no mundo, né? Mas ele amou, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Consegue entender isso? Então repara que Deus, ele não tem prazer na iniquidade. Né? Em Cristo, pecadores, eles eleitos, eles são amados. Mas fora de Cristo, pecadores são odiados por Deus. E é um ódio santo, porque Deus é santo e tudo nele é santo. Né? Então, Cristo em amor, ele morreu por suas amadas ovelhas. Mas ele não morreu pelos bodes, nem orou pelos bodes. João 10, 26, 27, 17, 9. Então, Deus, na verdade, ele busca aqueles a quem ama. E faz com que essas pessoas, esses que recebem o seu amor, o amem. 1 João 4,19. Então, visto que Deus ele não é obrigado a amar ninguém, mas ele escolhe livremente a quem amará, o homem não pode se queixar. Romanos 9:20. Então, ensinar que Deus ama todo mundo, mesmo aqueles que terminam no inferno, é encorajar, obviamente, que ímpios, que pecadores, né, inveterados, a não se desviarem dos seus maus caminhos. Né? Muito pelo contrário. Né? Então, Ezequiel 13:22, ele nos diz isso. Né? Porque, mentindo, vocês desencorajam o justo contra a minha vontade. E encorajam os ímpios a não se desviarem dos seus maus caminhos para salvarem as suas vidas. A palavra é muito clara. Então Deus, ele ama o mundo, mas a Escritura, nela raramente, tá, significa toda a raça humana. O mundo nem sempre ele significa toda a raça humana. João 7,4, ele diz assim: porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Você conhece essa conversa? Aqui nós estamos falando dos irmãos de Jesus. Né? Quando na festa da purificação, né, Jerusalém, cidade cheia, mais de 2 milhões de gente do mundo inteiro. Então os irmãos de Jesus, você não vai subir não vai para a festa. E Jesus disse que não, que ele não iria e tal, deu lá os seus motivos. Então eles respondem para Jesus: porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em um culto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Então, não a todas as pessoas do mundo, né? Mas aquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém. Então, assim, aí você vai ver João 12:19 da mesma maneira. Né? Que diz assim, olha, não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Né? Que diálogo é esse? Aqui nós temos que os fariseus, né, eles disseram, na verdade, uns aos outros, né, eles, olha, não conseguimos nada. Olha como o mundo todo vai atrás dele. Você acha que o mundo todo estava atrás de Jesus ali em Jerusalém? Não era o mundo todo, certo? Bom, então, a menos que você fosse muito corajoso e se aventurasse a afirmar que aqui
se trata realmente de toda a raça humana que estava atrás de Jesus em Jerusalém. E não é verdade. Tá? Então, quando você vê Atos dos Apóstolos, Atos 17, 6, você vai ler assim: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Mas qual era o mundo que eles causaram alvoroço? Era o mundo do Império Romano. Ali, no Império Romano, sobretudo na Ásia, onde estavam as igrejas que Paulo havia plantado entre os gentios. Tá? Então, mesma coisa Coríntios, 1 Coríntios 11:32, que diz assim: quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Que mundo é esse aqui? Ora, quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Que mundo? O mundo dos réprobos. Né? Aqueles que foram, na verdade, eleitos, né, para a condenação. O mundo dos condenados, o mundo dos ímpios. Então veja aqui, Atos 17:6, né, o mundo referido, ele é, na verdade, o mundo do Império Romano. Né, como eu havia dito. Já em 1 Coríntios 11:32, o mundo é o dos pecadores reprovados. Tá? Veja então, da mesma forma, João 2, nos dois, 1 João 2, nos dois primeiros versículos. Meus filhinhos, esta coisa eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ora, você dizer que aqui é a raça humana toda que está sendo dito, né, você não entender nada da Escritura. Né? Primeiro que nós temos que examinar essa passagem à luz do contexto. E a primeira coisa, então, que nós temos que perguntar é a quem João está escrevendo. Então, a Bíblia nos mostra, né, em Gálatas 2,19, por exemplo, confirma que João ele era o apóstolo da circuncisão. Ele escrevia para os judeus. Aqui ele está escrevendo para os judeus. Ele está escrevendo para aqueles que ouviam previamente a palavra de Deus, como ele mesmo diz em João 2,7. E quem são os que ouviam previamente a palavra de Deus? Porque nós sabemos que primeiro era para os judeus. Então João escrevia para os judeus. Aqui ele está escrevendo para os judeus. Então logo, o contraste que João faz aqui entre nós e o mundo, nós e o mundo, deixa claro que ele escreve aqueles que, como ele mesmo, eram judeus e hoje crentes não judeus em toda a parte do mundo. É isso que ele está dizendo. Então, mas como é que você pode provar isso? Faça a segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? Mas por que João está escrevendo? Ele está escrevendo, primeiro, para confortar os crentes judeus, que estavam angustiados, né, por seus pecados, e então, a fim de que eles não entrassem em pânico e desespero, então, João, então, os consola dizendo, ora, se alguém pecar, temos um advogado. Então, somente os crentes podem ser confortados pelo fato de que Jesus é advogado apenas deles, certo? Não de todo mundo. Aí já consegui eliminar aqui a raça humana, porque Jesus ele não é um advogado da raça humana. Tá? Então, somente os crentes podem ser confortados. Os incrédulos, pelo contrário, eles estão sob a ira de Deus. Então, por isso João os descreve como filhinhos, cujos pecados são perdoados. Então, o alvo de João se aplica somente aos crentes. A passagem diz que ele é a propiciação
pelos nossos pecados. Ó, ele é a propiciação pelo pecado de todo mundo. Não, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ora, o que significa isso? Ora, o propiciatório, ele era a sólida placa de ouro que cobria a arca, né? Ali onde estavam as tábuas da lei, Êxodo 25, 17 e 22. Né? Então, a lei que acusava os homens, né, de serem pecadores, ela estava escondida pelo propiciatório. Então, essa era uma ilustração de como Jesus, pela sua morte, né, pelo derramamento do seu sangue, ele escondeu a lei de Deus de modo que agora eles não podem mais acusar nenhum daqueles que creem em Cristo. Tá? Jesus, ele é a propiciação dos crentes e, sobretudo, também dos crentes judeus e de todos os crentes do mundo, certo? Então, significa, na verdade, dos crentes judeus e dos gentios que estão no resto do mundo. Então, óbvio que João está fazendo isto com... Você precisa ter em mente a aversão que havia, né? Aquela aversão nacional dos judeus contra todos os gentios, certo? Então, e na opinião judaica, só eles eram filhos de Deus. Somente eles foram eleitos para a salvação. Tá? Mas não era a verdade. Então, por isso, João está dizendo que Jesus é a propiciação dos nossos pecados. E também dos outros crentes do mundo. É isso que ele está dizendo. Tá? Então veja que João aqui, ele quer enfatizar que Jesus morreu não somente pelos judeus crentes, e sim por todos os crentes espalhados pelo mundo inteiro. Certo? Então, ele está claramente enfatizando isso. E você pode observar que outro versículo da Escritura enfatiza a mesma coisa. É João 11, 52. Tá? Então, ali no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 52, João está claramente desejando evitar que os judeus cristãos caiam no velho erro de supor que eles são os únicos cristãos abençoados por Deus, que são os únicos, na verdade, eleitos por Deus. João insiste que havia gentios cristãos também no mundo inteiro. Então, este é o entendimento aqui. Então, mas para fechar então essa nossa análise aqui de 1 João 2, os dois primeiros versículos, você vai ver que finalmente ali aparece então o significado de todo mundo. Tá? Essa frase, todo mundo, ela ocorre várias vezes no Novo Testamento. Frequentemente não significa todos e cada um dos homens. Né? Então, você vai ver, por exemplo, Lucas, no capítulo 2, no primeiro versículo, ali se fala do recenso no mundo inteiro. Mas o mundo inteiro ali, na verdade, era o Império Romano, porque o censo ele ocorreu apenas no Império Romano. Romanos 1,8, da mesma forma, muitas partes do mundo não tinham ainda ouvido a respeito da igreja de Roma naquele tempo. E Paulo está dizendo, saudando eles, dizendo exatamente que, olha, que o mundo inteiro estava contente e sabia, obviamente, da fidelidade deles. Né? Colossenses 1,6, né? Esse evangelho já vai sendo pregado no mundo inteiro. Olha só, muitas partes do mundo nem haviam recebido o evangelho, mas era o Império Romano que está se referindo. Apocalipse 3,10 é a mesma coisa. Né? O mundo inteiro deveria sofrer. Mas olha só, como é que o mundo inteiro vai sofrer se tem os crentes que são agraciados? Então não é o mundo inteiro, entende? Não significa, obviamente, que é o mundo menos os que serão preservados, os eleitos de Deus. Então você tem que ler a Escritura, entender, você tem que ter sentido, tem que ter lógica. O pecado não agrediu a lógica.
A lógica continua sendo lógica. Na matemática de Deus, 2 mais 2 são 4. Antes e depois do pecado. A lógica não foi contaminada pelo pecado. Lógica vai ser sempre lógica. E a palavra de Deus é lógica. Então você tem que buscar lógica sempre na palavra de Deus. Ok? Então, 1 João 5,19 e Apocalipse 12,9, o mundo ali, né, significa todos, na verdade, exceto os crentes. Então não é o mundo inteiro, não é a raça humana. Tá? Então Cristo, ele só pode ser um conforto, ali em 1 João capítulo 2, dos 2 primeiros versos, para aqueles que em todo o mundo são realmente salvos. No caso específico ali que João está se referindo, são os judeus e os gentios. Então veja que não adianta, eles vão buscar mais. Aí eles vão insistir, e aí eles vão dizer assim, ora, mas se Deus não ama todo mundo, por que a Bíblia usa linguagem universal? Tais como, o Senhor não quer que nenhum pereça, tal como 2 Pedro 3,9. Né? Ou ainda, né, Romanos 10,13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é de uma mediocridade tão grande, né? As pessoas parecem que têm preguiça de raciocinar. Porque tais objeções desconsideram o contexto e só mostra o quê? A fragilidade do discipulado dessas pessoas. Né? A fragilidade do seu conhecimento bíblico. Porque não basta repetir que a Escritura ela diz e fazer desse dito algo para acomodar a nossa necessidade de interpretação, ok? Frequentemente nós usamos a linguagem universal nas questões particulares. Por exemplo, quando um pai pergunta aos seus filhos, eu geralmente uso essa expressão, todo mundo está pronto? Mas na verdade você quer perguntar aos seus filhos, aos meus filhos, todo mundo está pronto? Todo mundo já acordou? Quer dizer, como é que eu vou saber? Alguém pode saber se o mundo inteiro acordou? Obviamente que não é. Né? Então, aí quando os filhos dizem que estão prontos, aí o que a gente fala para eles? Então vamos embora, todo mundo no carro, entra lá, senta lá, fica me esperando no carro, todo mundo no carro. Pô, que carro é esse que cabe todo mundo inteiro? Então, na verdade, quando eu falo todo mundo, eu estou referindo apenas aos meus filhos, à minha família, certo? Então, considere agora Mateus 10, 22. Tá? Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas quem são todos aqui? Todos odiarão vocês. Quem são todos? Todas as pessoas do mundo? Ou somente aqueles que odeiam Cristo? Perceberam? Então, João 3,26, a mesma coisa. Ó, eles se dirigiram a João e lhe disseram, mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Mas que todos são esses que se dirigem a Cristo? Somente os que queriam ser batizados, óbvio. Né? Atos 19, né, quando é dito que trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. Que todos que estavam ali. Né? Queimaram publicamente. Tudo que ele está querendo dizer é que esses livros foram queimados publicamente. Isto é, na presença de todos que participavam daquele ato. Então, Romanos 16, 19 diz assim, quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Mas que todos são esses? Simples. Todos aqui são aqueles que saúdam os irmãos da igreja de Roma. É só olhar os versículos anteriores. Então, nessas passagens, portanto, o termo todos, ele não pode ser tomado como significando a raça humana inteira. Similarmente, onde encontramos as expressões todo o que, significa todos aqueles que. Mas não significa todo o mundo.
Entende? Então, logo, todo o que nele crê, João 3,16, significa todos aqueles